Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Saúde os irmãos na paz e na graça do Senhor. E agora vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui hoje. Lhe peço, Pai, que o Senhor seja sobre cada um de nós e sobre cada membro desta igreja, Pai. Que o Senhor seja sobre a vida da irmã Osani, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, iluminando a vida dela e de toda a sua família e sendo com ela, Pai. Lhe peço também que o Senhor seja sobre a nossa nação, que o Senhor esteja exterminando esse vírus, Pai. Que esse vírus possa se acabar, que possamos voltar em comunhão, a estar contigo, Pai. É assim que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Tiago 1, do 19 ao 27. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem, que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Senhor nosso Deus, lhe peço, Pai, que o Senhor seja sobre cada um de nós nesse momento que estamos passando, que em nossas casas, Pai, mesmo distante do seu templo, da comunhão, que possamos nos manter firmes, que possamos ler sua palavra, se manter com intimidade no Senhor, que possamos, Pai, estar fortalecidos na fé, tendo esperança, Pai, que tudo isso vai acabar, que vamos estar em comunhão de novo com o Senhor e toda a igreja, Pai. Lhe peço que o Senhor seja sobre cada um de nós e esteja nos firmando na caminhada. Em nome de Jesus, amém.
quero ter da tua presença. É o meu maior prazer, te quero Deus, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
paz, irmãos. Que bom sabermos que não há Deus maior. Que alegria o nosso coração pode contemplar, vivenciar e testemunhar que de fato não há Deus maior, nunca houve, nunca haverá. O nosso Deus é soberano e tem o controle da nossa existência em suas mãos. Nessa oportunidade, quero compartilhar com os irmãos a grata frase verdadeira que o nosso coração já... Quantas vezes, quando nós lemos essa frase aqui em 1 Samuel, capítulo 7, versos de 2 a 15, e no versículo 12 diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, os irmãos que assim desejarem ou acessarem seus dispositivos. E o texto diz assim, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filisteus de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel da mão dos filisteus. E houve paz em Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus por excelência. Obrigada pela Tua palavra tão preciosa, tão viva e eficaz para os nossos dias. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que Tu me ajudes a mencionar princípios, ensinos ressaltados aqui, que falem ao meu coração e ao coração dos irmãos que estejam a ouvir essa reflexão. Que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado e a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Certamente, como já mencionei, a frase, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando se pergunta, como é que você está? Como é que está a luta? Como é que está agora? Esse momento pandemia, nunca foi tão necessário se perguntar como outra pessoa está, de perto ou de longe, tanto na nossa cidade como longe, também os nossos parentes, os amigos distantes. Está tudo bem? Como é que você está sentindo? Como amanheceu hoje? Então, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós normalmente dizemos isso com o coração cheio de alegria quando as coisas estão indo bem, ou pelo menos não estão tão difíceis, na nossa perspectiva. Essa frase aqui do versículo 12, ela é mencionada no momento de vitória.
o que é próprio, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, então o povo está contente, o povo está exaltando o nome de Deus, aqui juntamente com Samuel. Mas, quando nós olhamos o livro de Samuel, desde o primeiro capítulo, nós podemos ver que, antes disso, eles vivenciaram um momento muito complicado. E, antes disso, eles viveram um momento muito complicado, não foi assim, 2 dias atrás, né? Foi no decorrer da história, né? Mas a nossa vida, né? Nós fazemos história. O povo de Deus deixou a história registrada aqui e nós também estamos registrando a nossa, né? Os outros que virão depois de nós vão poder saber, né, do nosso legado, que nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Para aqueles com quem nós convivemos. Isso todos nós, em todos os tempos. O livro de Samuel começa dizendo que Ana, né, o personagem principal aqui, o personagem principal sempre é Deus, né? Mas mencionando uma pessoa, né? Humana, é Ana, né? Que diz o texto que ela não tinha filhos, isso trazia muita dor no seu coração. Não ter filho naquela época era de muita tristeza, né? Isso era uma coisa muito forte, né? As mulheres que não podiam ter filhos clamavam, e muitas delas Deus concedeu a graça de serem mãe. E ela concebeu o filho e prometeu que quando o menino tivesse na idade, ela devolveria ao templo para ministrar aos pés do Senhor e ali ficando aos cuidados de Eli. Ana nos deixou um grande exemplo, porque no coração amargurado, com o coração triste, já quase desesperada, ela fez o que nós precisamos fazer, que é buscar o Senhor. E ela buscou de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tanto é que, quando o sacerdote a viu ali balbuciando, né, clamando a Deus, ele teve uma impressão errada, né, do que estava acontecendo com Ana. Resolvido aquele mal-entendido, Ana foi para a sua casa no tempo devido de trazer o menino, como ela prometera. Ela não era obrigada a isso, mas então agora ela tinha um compromisso. Ela prometeu, e a Bíblia diz que você não é obrigada a prometer, mas uma vez que promete, tem que cumprir. Ela voltou e deixou o menino, né, aos cuidados do sacerdote Eli. Samuel, uma criança normal, que está crescendo, que está aprendendo, e eu deixei aqui separado o versículo, no capítulo 2, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí Samuel, agora eu estou no capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Essa era a certeza do coração de Ana, e essa deve ser a nossa certeza. Eu fiquei pensando, né? Primeiro filho, ela teve outros depois, mas o primeiro filho, ela viajou distante e agora ia deixar aquele menino lá. Já pensou? Ana realmente confiava no Senhor, né? Quem de nós, né, mães, né, pais, né, deixaria uma criança ainda pequena, um menino jovem, né, um pré-adolescente, aos cuidados, né, de outra pessoa bem distante, né? Isso não é uma decisão fácil. Mas Ana confiou àquele sacerdote e muito mais confiou a Deus, né? Ela tinha certeza de que era a mão de Deus na vida dela. No capítulo 3, antes um pouquinho, no capítulo 2, nós podemos, quando nós lemos o texto, capítulo 2, verso do 27 até o 36, né? Deus enviou um profeta ali para falar à casa de Eli, porque Eli, juntamente com seus filhos, estavam com algumas demandas, né? Os filhos de Eli, Hofni e Finés, não andavam nos caminhos do Senhor, e isso estava trazendo vergonha, tristeza e, naturalmente, consequências, né? Para eles mesmos e, naturalmente, para aqueles com quem eles conviviam de perto. E Deus dá uma palavra tão dura, né, para a vida de Eli, uma repreensão tão dura. Deus disse: olha, vou mudar, né? Vou mudar a história de vocês. Daqui mais um tempo não vai ter mais ninguém da descendência de vocês aqui, né? Deus fala duramente na vida de Eli. E no capítulo 3, Deus fala com Samuel de maneira muito específica. É interessante que no capítulo 3, no verso 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, né? Samuel viveu na época dos juízes, ele é também um juiz, né, daqueles que Deus levantou
para cuidar do povo de Israel por longos anos, e de vez em quando, né, por consequência, né, e Deus na sua soberania, talvez nós tenhamos algumas perguntas aqui que nós mesmos não vamos ter resposta, Deus deixava um tempo sem que nenhum profeta se levantasse para falar. Profeta, aqui só para esclarecer, é uma pessoa que Deus falava com ela, diretamente com ela, e ela transmitia o recado de Deus, assim como Samuel, em alguns momentos ele foi como um profeta, assim como Isaías, assim como Daniel, personagem bem conhecido na história bíblica, né, que Deus usou aqueles homens de maneira muito valorosa. Naquele tempo, né, e parto do princípio que a maioria dos irmãos vão se lembrar disso, especialmente no Velho Testamento, Deus falava por meio dos profetas, né, às vezes também por visões, às vezes também por sonhos, né? Mas era comum que Deus falasse assim. E o texto diz que as visões não eram frequentes. Então, numa certa noite, né, estava Samuel a dormir, e ele ouviu Deus chamando, e ele não imaginava que fosse Deus. Ele correu para Eli e disse: fala que eu estou aqui. E ele disse: não fui eu. E ele voltou, e né, uma história bem conhecida, especialmente das crianças, né, quem cresceu num ambiente evangélico sabe bem dessa história. Na segunda vez, ele disse: olha, quando ele chamar de novo, é o Senhor, né? Então Samuel disse: eis-me aqui, e Deus falou do que estava a fazer, para começar a fazer. Na verdade, Deus já estava fazendo, porque ele estava preparando o próprio Samuel para substituir Eli. E o texto diz que, capítulo 3, verso 15, ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia revelar a visão a Eli. Por que será que ele estava com medo de falar da visão? Já imaginou? Não era para muitos o privilégio de ter uma visão de Deus. O texto mesmo diz que era raro. Então, Deus falou com ele está com medo de falar ao sacerdote. Sabe, irmãos, né? Deus fala com Samuel que vai trazer juízo sobre a família de Eli. E Samuel, naturalmente, teve medo, né? Então, Samuel lhe referiu, no versículo 17, então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras, assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que falou. Então Samuel referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Por um minuto Samuel estava assim em apuros, né? Ele estava com uma palavra, né? Uma palavra do próprio Deus, uma palavra dura à casa de Eli, aos seus filhos, e ele estava com um certo medo, né, de compartilhar daquela visão, né? Às vezes sentimos medo, né, irmãos? Quem de vocês nunca sentiu medo? Eu já senti várias vezes, poderia relatar vários aqui, né? O medo é humano, e Deus, né, nos impulsiona a agir, confiando em Deus nós podemos prosseguir. É assim que Deus tem conduzido o seu povo, né? Vários homens e mulheres no decorrer da história sentiram medo, mas Deus, né, quando nós recorremos a Ele, Ele prontamente sempre nos ajuda, assim como ajudou Pedro, né, quando ele olhou para as ondas e começou a sucumbir. No capítulo 4, acontece uma grande tragédia na vida do povo de Israel, e eu quero mencionar aqui, capítulo 4, verso 1, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Agora a palavra já vem para Samuel, e não mais para Eli. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Então, aqui pela primeira vez, né, aparece a palavra Ebenezer. Então, quando no capítulo 7, verso 12 diz: até aqui nos ajudou o Senhor, sabemos, né, como eu já mencionei, já lemos o texto, que foi um momento de vitória. Agora, aqui, quem está olhando na atualizada, ou como eu estou, tem uma epígrafe aqui que diz: os filisteus vencem os israelitas. Opa! Mas se acamparam junto a Ebenezer, né? Não sei exatamente se Ebenezer seria uma pedra, se Ebenezer seria o acampamento, mas aqui diz: Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer,
e os filisteus se acamparam junto a Afeca, Ebenezer, aqui como acampamento. O título já diz que os filisteus vencem os israelitas. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Sendo que nós estamos dizendo, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, no versículo 12 do capítulo 7. Que coisa, né? Então, quando nós olhamos um pouco mais o texto, no capítulo 4, diz que eles foram à guerra, enfrentaram os filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens, né? Uma outra versão diz cerca de 4.000 soldados. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E o povo o povo de Deus perdeu a batalha. Parece um paradoxo, parece uma contrariedade. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Pronto, houve uma derrota, vamos dizer assim, pequena, né, do ponto de vista da guerra. E os anciãos, os líderes, né, de Israel disseram: tragam a arca. E aí vocês perguntam: o que é essa arca? Né? Que arca? Vai entrar agora a arca? Não já ficou lá em Gênesis a história da arca? Essa arca da aliança é onde Deus, por algum tempo no decorrer da história, conservou as tábuas da lei, um pouquinho do maná e também o cajado, né, de Arão, da época que Arão era, né, parceiro de Moisés ali na condução do povo de Israel saindo do Egito para a terra prometida. Então, toda vez que a arca estava junto, era um símbolo, era uma manifestação do poder de Deus. A arca não como objeto de adoração, mas a arca como uma lembrança, um memorial, né? A presença de Deus junto ao povo, simbolizado através da arca. Mandou buscar a arca. Versículo 5 do capítulo 4. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ressoou a terra. Foi um grande barulho, né? Normalmente, na condição da arca, até então, era comum ter esse barulho, né? Como um sinônimo de festa. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, né? Quer dizer alegria, festa, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? O que está acontecendo? Esse povo acabou de perder 4.000 soldados, agora estão com toda essa euforia, toda essa alegria. Que júbilo é esse? Que festa é essa? Os filisteus, o povo inimigo, quer saber. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então aí alguém informou: olha, eles estão contentes assim porque eles acabaram de trazer a arca. E sabe, irmãos, vejam só no versículo 7 do capítulo 4, a reação dos filisteus. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Eles tinham consciência, né? Os filisteus tinham consciência de que aquela arca pertencia a um Deus grande, a um Deus poderoso, né? E logo eles lembraram, né, da história, né, dos egípcios, que os egípcios foram subjugados, né, foram derrotados. E não é a primeira vez que o ímpio lembra dos feitos de Deus, né? E eu quero só abrir rapidinho aqui para mencionar Josué, capítulo 2. Como diz o pastor, vai um pouquinho, pastor Mário, vai um pouquinho para a esquerda. Josué, capítulo 2, né, quando os homens, os espias, são enviados a Jericó para sondarem a terra, para dar uma olhada, para ver se aquela terra realmente é boa, se vale a pena conquistá-la, né, qual o passo a passo para conseguir conquistar aquela terra. O texto disse que, no versículo 8 do capítulo 2 de Josué, diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela, quem é ela aqui? Raabe, ter com eles ao eirado, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra,
e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, Raabe disse que eles estavam pavorosos, eles estavam com medo, porque eles tinham ouvido a história do Deus de Israel no decorrer dos anos, né? No decorrer do tempo. E então, quando eles escutam, eles ficam pensando, né? Agora vamos morrer. Mas o texto diz, capítulo 4, que foram à guerra. Os filisteus disseram: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. A arca da aliança estava junto, Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Primeira derrota foram 4.000, agora o texto diz que foram 30.000 homens, a arca estava junto, a arca da aliança. O que está acontecendo? O que nós vamos fazer com a palavra Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pedra do socorro, que vem assim do hebraico com esse significado? O hebraico é a língua original onde os textos do Velho Testamento foram escritos. Parece que tem uma confusão aqui. E não foi só isso, não foi só a morte de 30.000 homens. O texto diz que um homem correu e foi avisar a Eli. Eli já era um senhorzinho de uma boa idade, né? Era Eli da idade de 98 anos, versículo 15. E ele estava sentado lá na cadeira e tal. E quando ele ouviu a notícia sobre os filhos, né, foram mortos, Hofni e Finéias, e ele perguntou: e a arca da aliança? E a arca do Senhor? O que aconteceu? A arca foi levada. Então, o texto bíblico aqui que Eli simplesmente caiu da cadeira, no versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, ele foi o rapaz que foi avisar. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço e morreu. Então, esse capítulo é um capítulo trágico, né? Contando essa história de que esse povo está no acampamento Ebenezer, mas dá tudo errado. E fica, né, com certeza foi um grande sofrimento para eles naquele dia. Então, eles levaram a arca para Asdod, no capítulo 5, e colocaram no templo do deus Dagon, e não deu muito certo. Quando amanheceu, passou uma noite, chegaram lá, aquele deus, né, feito de pedra e tal, estava no chão. Talvez eles pensaram: nossa, não estava bem colocado, não aconteceu alguma coisa. Então puseram de novo, e no outro dia, quando chegaram lá, de novo ele estava no chão, né? A cabeça estava quebrada, os braços estavam quebrados. Eu fiquei pensando um pouquinho, tamanha festa dos filisteus levando a arca da aliança para colocar naquele templo, no templo dos filisteus. Fiquei imaginando quantas palavras, né, eles disseram, zombando, porque até então, na compreensão deles, eles tinham vencido. E, de certa forma, eles tinham vencido, né, naquele momento. Eles estavam, né, levando, além de terem matado 30.000 soldados, eles estavam levando o símbolo da presença de Deus para aquele povo. Né? Aquele povo conseguiu vencer o Egito, mas, porém, não conseguiu vencê-los. E passou bastante tempo, aquela arca começou a trazer complicações para os filisteus, aonde ela ficou, o povo ficou com tumores e estava morrendo todo mundo no território dos filisteus e tal. Não teve outro jeito a não ser devolver a arca.
Ela ficou 7 meses no terreno dos filisteus, no território dos filisteus, mas não foi bom para eles, né? Deus pesou a mão sobre eles. E então, no capítulo 7, então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Foi 20 anos de luta, irmãos. Puxa vida, eu não sei, né? A luta que eu passo, a luta que você passa, quanto tempo? Tomara a Deus que não dure 20 anos, né? Mas Deus sabe. Essa cronologia está na mão dele, né? Conversão de filhos, né? Conversão de esposo, de esposa, de parentes, né? De amigos, enfim, outras causas, né? Que não precisamos mencionar aqui. Quantos anos tem durado a nossa luta? E então, no versículo 3 do capítulo 7, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. E foi aí então que eles foram à guerra, e a vitória agora aconteceu. No versículo 11 diz: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até de Bet-Cá. No versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O lugar com o nome Ebenezer, a pedra por si só com o nome, se o nome é o nome da pedra, não é o centro do assunto. O centro, né, o cerne, a diferença está no buscar o Senhor. Então, que essa palavra traga ânimo ao nosso coração, que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque como o texto mesmo diz, que já lemos aqui 2 vezes, quando eles, né, deixaram fora os deuses estranhos, quando eles tiraram de si aquilo que não agradava a Deus, Deus ouviu e deu um grande livramento. E para encerrar, eu quero dizer que precisamos buscar a Deus, né? Precisamos buscar a Deus para nossa vida, em nossa vida pessoal, nossa vida diária, nossos desafios em família, né? Eli foi um homem que viveu grandes consequências, né? Dos filhos que não andaram nos caminhos do Senhor. E como nação, precisamos sempre buscar o Senhor. E eu quero mencionar o versículo aqui do Salmo 130, verso 6, que diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da alva. Já imaginou, né? As pessoas que trabalham, né? À noite, né? Guardando, né? Fazendo a guarda, e os que realmente não dormem, né? Que ficam firmes, né? Até o dia amanhecer. Puxa vida, como eles devem desejar, né, o próximo dia, que hora que o sol vai chegar, que hora que vai dar 6, 7 horas, dependendo da hora que eles vão sair. Tamanho sono, tamanho cansaço, então o anseio do coração. Então, o texto diz que a minha alma anseia mais pelo Senhor. Eu quero mais saber de Deus, eu quero mais aprender de Deus, eu quero mais andar com Deus, muito mais. Meu anseio é bem maior do que desses guardas pelo novo dia. Então, que Deus alcance o nosso coração nessa noite, através dessa meditação, e fiquemos firmes, sabendo que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Nesses dias, né? Já se passaram tantos meses, nesse momento de pandemia. Deus é Deus, irmãos, Ele tem todo o controle da nossa história, assim como naquela época, hoje também, conhece o nosso DNA, a nossa estrutura, e não há nada que venhamos passar nessa vida que não seja com a permissão de Deus. Que Deus fortaleça o nosso coração, nos abençoe, e a sua palavra nos anime em todo o tempo, inclusive nos momentos de espera. Que essa noite seja um momento de pensarmos um pouco mais, também os que estão vendo esse vídeo no outro momento, que não seja à noite, né? Que a palavra de Deus
ela é atemporal, né? Ela não está funcionando só agora, né? Estamos gravando agora à noite, né? Em qualquer momento, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e que seja como um refrigério, um bálsamo para nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Bendito Deus, fala o nosso coração através da Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a confiar que Tu és a nossa ajuda poderosa, Deus que está sempre conosco, que tem o controle da nossa vida, meu Pai. Louvamos-Te, ó Deus, porque até aqui Tu tem nos ajudado, cada um de nós. Obrigada pelo grupo, Emanuel, pela maneira que Tu tem nos sustentado, apesar das nossas falhas. Pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe como igreja, cada um dos irmãos. Fortalece, Senhor, nos livra do mal, nos ajuda a depender mais e mais de Ti. Pedimos igualmente pelo pastor Mário, que Tu esteja a abençoá-lo, a sua família, e assim, ó Deus, ele possa estar firmemente na condução do Teu povo aqui nessa congregação. Obrigada pelos Teus grandes feitos. Pedimos que Tu nos ajude, nos livre de todo o mal e nos dê, ó Deus, um decorrer de dias tranquilos, sobretudo que o nosso coração seja alcançado pela Tua palavra, que a nossa mente seja fortalecida em Ti, que possamos, ó Deus, dar um bom testemunho da nossa fé por onde quer que passemos, que a nossa vida seja para Ti como bom perfume de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por todos os Teus feitos. Nós nos despedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.